Quantas versões de auriculoterapia existem? Você já ficou confuso com a quantidade de auriculoterapias que se vê por aí? Você já se perguntou se todas essas versões são corretas e se existe mesmo a possibilidade de existir uma versão? Então fica aqui comigo que você vai ter a resposta definitiva para essa questão. Eu sou a Larissa, responsável pela Escola no G, uma escola que tem o compromisso de trazer informações sobre a auriculoterapia direto da fonte. Então, se você é um profissional graduado na área da saúde, já me segue, já aciona o sininho para você ser informado sobre todos os vídeos que surgem por aqui, pois eu trago informações de como a auriculoterapia é uma metodologia capaz de gerar resultados em 100% dos pacientes, já na primeira sessão. A auriculoterapia chinesa, japonesa, coreana, australiana, a auriculoterapia brasileira, a auriculoterapia do dorso da orelha, da frente da orelha, a auriculoterapia neurofisiológica, a auriculopuntura, acupuntura auricular, laser puntura da orelha. Você já ouviu falar um ou muitos desses termos? Provavelmente sim. E infelizmente é justamente essa confusão de termos que faz com que profissionais graduados na área da saúde não saibam exatamente do que se trata de verdade a auriculoterapia. E por conta disso eu acredito ser de fundamental importância eu começar esse vídeo falando exatamente sobre o termo auriculoterapia. Mas antes de eu me aprofundar no termo auriculoterapia, deixa eu te explicar por que eu sou capaz de acabar com essa confusão com relação ao termo na sua vida. Eu fui professora de medicina chinesa durante 17 anos da minha vida. Me aprofundei mesmo no conhecimento da medicina chinesa, inclusive passei algum tempo na China aprendendo e aprimorando os meus conhecimentos nessa área. E desde 2014 eu sou a única representante na língua portuguesa da maior referência mundial em auriculoterapia, que é o Dr. Rafael Nogier. E inclusive durante esse tempo todo eu também fui várias vezes para a França para me aprimorar no conhecimento da auriculoterapia. E desde sempre, infelizmente, eu vejo muita gente fazer confusão com os termos que se referem ao uso da orelha e de agulhas. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é: a que se refere o termo auriculoterapia? Esse termo foi criado pelo Dr. Paul Nogier para designar a metodologia que ele desenvolveu. E ele criou o termo auriculoterapia baseado em dois radicais: aurícula, do espanhol, e terapeuem, do grego. Ou seja, a auriculoterapia é uma palavra criada pelo Dr. Paul Nogier para designar a metodologia que ele criou, fundamentada em 3 pilares: detecção de pontos, sinal vascular e frequências de Nogier. Inclusive, eu vou deixar aqui um card para você, se quiser, ir para um vídeo onde eu falo profundamente sobre os 3 pilares da auriculoterapia. Sendo assim, essa palavra auriculoterapia aconteceu na história da humanidade em 1951. Não existia essa palavra antes da existência do Dr. Paul Nogier. Concluindo então sobre o uso do termo auriculoterapia, esse termo só deve ser utilizado para o conhecimento criado pelo Dr. Paul Nogier, baseado em ciências médicas modernas e que usa, obviamente, a orelha como meio de tratamento em raciocínio clínico da nossa medicina alopática. Sendo assim, o termo auriculoterapia deveria ser exclusivamente utilizado para essa metodologia de tratamento que não é milenar. Contudo, como eu disse no início desse vídeo, você já deve ter ouvido falar de vários outros tipos de termos, os mais criativos possíveis, relacionando a auriculoterapia, e agora eu vou tirar você de uma vez por todas dessa confusão. O termo auriculoterapia foi criado em 1951 para designar o método feito pelo Dr. Paul Nogier. Algumas pessoas chamam de auriculoterapia francesa, mas não precisaria, porque a auriculoterapia
é francesa. É a mesma coisa que eu falasse o samba brasileiro, ou até mesmo a acupuntura chinesa. Mas até aí, isso não é um grande problema, é só uma redundância. Então, é errado adicionar qualquer adjetivo depois da palavra auriculoterapia, porque normalmente esse adjetivo vem porque essa pessoa pegou um mapa chinês de colar sementes na orelha, inventou alguma moda sem nenhum respeito à fundamentação já existente da auriculoterapia, que é existente graças a pesquisas que foram feitas e que inclusive são reconhecidas também pela Organização Mundial da Saúde. Mas e a acupuntura auricular? Então pensa aqui comigo. Quando você ouve a palavra acupuntura, você pensa em quê? Medicina chinesa. Com certeza, exatamente. Quando a gente ouve a palavra acupuntura, a gente já se remete diretamente para a medicina chinesa, que é a origem dessa palavra. Você percebe como o uso correto de uma terminologia, de um método, é extremamente importante, porque o uso desse termo, dessa palavra, nos leva, nos direciona diretamente ao pensamento que originou essa palavra. Então, voltando a falar sobre a acupuntura auricular, a auriculoterapia nasceu em 1951. O Dr. Paul Noguet escreveu um artigo que foi publicado em 1956 e esse artigo chegou na China nessa data, que foi quando os médicos chineses conheceram pela primeira vez a possibilidade de fazer um tratamento completo na orelha e então adaptaram o pensamento da medicina chinesa para essa execução. E nasceu então a acupuntura auricular. Mas atenção! Isso não é auriculoterapia. Isso é a acupuntura auricular, que muitas vezes também é chamada de auriculopuntura. Contudo, é errado usar o termo auriculoterapia chinesa, porque na medicina chinesa não se utiliza os preceitos, os fundamentos da auriculoterapia. Quando você aborda a orelha pensando na medicina chinesa, executando a medicina chinesa, você respeita as bases da medicina chinesa e não as bases da auriculoterapia. Então vamos passar a limpo agora essa conversa sobre os termos. A auriculoterapia é um termo que existe para denominar um método de diagnóstico e tratamento baseado nas propriedades reflexas da orelha, criado em 1951 pelo Dr. Paul Noguet. A acupuntura auricular é um termo criado para denominar a adaptação dessa abordagem da orelha através da visão da medicina chinesa. Uma coisa é completamente diferente da outra e usam raciocínios diferentes para se avaliar e tomar decisões terapêuticas referentes ao paciente. E é justamente por isso que elas precisam de termos diferentes. Mas e o resto? O resto são invenções não fundamentadas que querem tirar proveito, seja da medicina chinesa, seja da criação do Dr. Paul Noguet. Você vai ver por aí pessoas dizendo que inventou alguma coisa, pegando a cartografia que tem autoria do Dr. Paul Noguet. E só essa tentativa já mostra o quanto essa pessoa ou essas pessoas não sabem do que estão falando. A auriculoterapia, de certa forma, é uma prática simples na execução, mas para chegar nessa simplicidade, houve antes uma complexidade de conhecimentos das ciências médicas modernas. Acontece que essas pessoas querem transformá-la em algo simplório, inclusive ensinando para leigos. Com relação à auriculoterapia, você só tem duas escolhas a fazer. Ou você aprende o método original francês, ou você aprende a adaptação feita posteriormente na medicina chinesa. Faça a sua escolha e atente-se à fonte do conhecimento. E eu te vejo em um próximo vídeo.